Eclesiastes capítulo 7, hoje eu quero ler com os irmãos do versículo 13 ao versículo 14. Eclesiastes 7, versículo 13 ao versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor: Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Oremos mais uma vez. Nosso Senhor, acabamos de cantar, de louvar a Ti e reconhecer que o Senhor está sentado no trono, pelos séculos dos séculos. Pedimos, Senhor, que essa noite em Tua palavra, os nossos corações se conformem mais aos Teus decretos, a sua direção, Senhor, sobre todas as coisas. E que através dessa palavra, Senhor, tenhamos esperança, confiança, paciência, perseverança, Senhor, em Ti. Conduza-nos, Senhor. Sabemos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. E que saiamos hoje, Senhor, mais direcionados em tudo que devemos fazer em nosso viver. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O autor do livro de Eclesiastes, irmãos, não ignora as dores da existência humana. Pelo contrário, nós percebemos que ele as encara com honestidade e, ao mesmo tempo, em que nos chama para olhar todas as circunstâncias, tanto as agradáveis quanto as dolorosas de se viver, mas olhar de forma sábia, à luz da soberania absoluta de Deus. Nas pregações anteriores, ao longo do capítulo 7 de Eclesiastes, nós já refletimos sobre esses 13 primeiros versículos, até a parte A do versículo 13, onde o texto nos conduziu a uma série de contrastes que revelam o valor da sabedoria. Nós vimos que a sabedoria nos ensina a olhar para a vida além das aparências. Ela nos mostra que o dia da morte pode ensinar mais do que o dia do nosso nascimento, que a tristeza pode produzir mais crescimento do que o sorriso, que a repreensão do sábio é mais proveitosa do que o louvor dos tolos. Vimos isso no capítulo 7. Em todas essas questões, a Bíblia vem nos preparando para uma compreensão mais profunda da realidade da vida debaixo do governo de Deus. Versículo 13, nós vimos: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, versículo 14, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. O pregador nos convida: atenta para as obras de Deus. Ele não diz, ignore as obras de Deus, releve as obras de Deus, mas ele fala de forma imperativa: veja as obras de Deus, não desvie os seus olhos. Isso, irmãos, é claro, não significa apenas observar, mas contemplar com sabedoria, considerar, reconhecer que Deus é o autor soberano da história. E assim nós chegamos no final do versículo 13 com a seguinte pergunta: quem poderá endireitar? Quem poderá endireitar o que Deus torceu? E aí começaremos agora a observar algumas questões nessas palavras do versículo 13, na parte final, e do versículo 14. Primeiro, irmãos, hoje nós responderemos essa pergunta: quem poderá endireitar o que Deus torceu? Depois, hoje nós veremos também que a consideração que o autor nos coloca é uma divisão entre dias de prosperidade e entre dias de adversidade. E também iremos entender melhor o motivo que Deus faz dias prósperos e dias adversos. Ele até diz no final do versículo 14, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Meus irmãos, o homem que escreveu Eclesiastes, o pregador, aquele que se identificou como correleite, ele observou o mundo em sua volta de forma meticulosa. E aqui em Eclesiastes 7, ele nos convida a contemplar a obra de Deus no mundo. Contemple, perceba a obra de Deus no mundo. Mas aqui não são apenas coisas boas, não são apenas coisas simples de se passar. No versículo 13, o pregador faz uma pergunta retórica, que é uma pergunta difícil para nós de ouvirmos. Quem poderá endireitar o que Deus torceu? O que ele torceu, quem é que pode endireitar? E a resposta, irmãos, é uma resposta clara: ninguém. Ninguém pode endireitar o que Deus torceu. Sabemos disso. As coisas são como Deus quer que elas sejam.
Nós não temos a capacidade, irmãos, de nos impor ao Todo-Poderoso. Quando o pregador fala sobre algo torcido aqui, ou torto, nós vimos até anteriormente, quando estudamos o versículo 13, que ele não está se referindo a algo que Deus moralmente torceu, criando pecado e gerando a desobediência, mas são questões de dificuldade na vida, coisas que nós sofremos, coisas que nós passamos, as calamidades que chegam para os justos e para os injustos, e são coisas tortas aos nossos olhos. Então aqui nós entendemos que são problemas, dificuldades da vida que gostaríamos de mudar, mas a gente não consegue mudar. Torto aos nossos olhos. Irmãos, isso acontece com todos nós. Nós lutamos com os limites físicos do nosso corpo. Todos nós sofremos com o fim de relacionamentos pessoais ou com questões familiares. Nós temos algo que preferíamos não ter, por exemplo, uma comorbidade, uma dívida. Ou nós não temos algo que nós gostaríamos de ter, saúde, uma casa, uma profissão valorizada. Mas cedo ou mais tarde aparece algo na sua vida que você gostaria que mudasse. Qual é a única coisa que você gostaria que mudasse na sua vida? Se você tivesse o poder de mudá-la. Você poderia até falar, uma coisa, tem muitas coisas que eu gostaria de mudar. Agora a questão continua. Quem tem o poder de endireitar o que Deus torceu? A resposta é ninguém. Segundo Eclesiastes, irmãos, Deus deu a cada um de nós uma situação diferente em nossa vida. Thomas Boston, ele explicou dessa maneira no seu livro A Torção em Nossa Porção. Ele disse assim, existem certos cursos de eventos que pela providência de Deus cabe a cada um de nós durante a nossa vida neste mundo. E essa é a nossa porção, que nos foi atribuída pelo Deus soberano. Todos nós temos a nossa própria torção na nossa vida. A torção em nossa porção. Não pode ser endireitada. Aí a gente começa a pensar, mas como assim? Mas pastor, e o homenzinho torto? Que morava numa casa torta? Que andava num caminho torto? Sua vida era torta? Jesus não endireitou? Irmãos, Deus nos coloca em um novo e vivo caminho. Glórias a Deus por isso. Deus nos tira da escravidão de pecado. O escrito de dívida que era contra nós, Ele cravou na cruz. Isso é fato. Isso é verdade. Mas ainda assim existem questões tortuosas, difíceis, dolorosas em nossa vida. Isso não vai ser tirado. Sofrimentos, dificuldades que permanecem mesmo aos servos de Deus. Moisés era limitado no falar. Alguns até questionam a profundidade da sua limitação, se ele era um problema pessoal dele, ou se era uma gagueira ou algo assim, o que era. Mas a questão é que Deus não tirou essa limitação, colocou até Arão como uma prova de que ele iria continuar, mas seria um auxiliar de Moisés, evidenciando tudo isso. O espinho na carne, Paulo orou ou não orou? Ele até orou, pediu a Deus que removesse o espinho na carne. E até em última análise foi dado um mensageiro de Satanás, mas quem foi que pôs isso? Em última análise, quem foi que concedeu isso para Paulo? Quem foi? Foi Deus. Paulo solicita a remoção para aquele que coloca isso na vida dele. E Deus diz que não. A minha graça te basta, Paulo. Timóteo tinha uma enfermidade persistente. Mas só que Timóteo era um servo de Deus. Timóteo estava enfermo, mas Timóteo era um pregador da palavra de Deus. E Paulo era o seu pai na fé. Agora Deus vai curar esse mal-estar. Mas Paulo aconselha Timóteo, em 1 Timóteo 5:23, não continues a beber somente água, Timóteo. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Tem coisas que não são removidas de nós, irmãos. A pergunta de Eclesiastes continua ecoando. Quem poderá endireitar o que Deus fez torto, o que Deus torceu? A resposta é ninguém. Ninguém. Aí você pensa assim, agora acabou, né? Desespero para a gente. Irmãos, isso não é uma pergunta de desespero. Isso é um convite para nós a termos humildade, confiança, submissão à vontade soberana de Deus. Jesus mesmo nos disse assim, bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque serão consolados. Serão consolados. João, o discípulo amado, ele transmite as boas novas em Apocalipse 14:13. Vamos abrir Apocalipse 14:13. Uma bem-aventurança incrível aqui. Apocalipse 14. Versículo 13. O
texto diz: bem-aventurados os mortos, né? Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Eles estão no Senhor, eles morrem e eles tinham muitas fadigas, mas eles são bem-aventurados ao mesmo tempo. Então, em Eclesiastes, irmãos, o pregador está nos dizendo que, independentemente de as coisas parecerem retas ou tortas aos nossos olhos, nós precisamos contemplar a nossa situação e, em termos da soberania de Deus, entender se foi Deus quem decretou algo torto em minha porção. Eu preciso ver essa coisa torta como obra de Deus, que eu não posso mudar. Aí você pode questionar, mas será que isso não vai me levar a um tipo de fatalismo? O que é um fatalismo? Fatalismo é aquela postura de aceitação passiva, muitas vezes levando ao conformismo. Será que isso não é um fatalismo? Irmãos, não. Por quê? Porque nós temos fé. Essa é a diferença do cristão, a diferença do cristão para o mundo. Na galeria, né, de fé, em Hebreus capítulo 11, isso nos deixa com uma consideração. Hebreus capítulo 11, versículo 13 diz: todos estes morreram, mas o texto não acaba aqui. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as. Que bênção, eles viam. Vendo-as, porém, de longe, saudando, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, o autor de Hebreus diz, eles viram as promessas de longe. A imagem aqui é de alguém que enxerga lá no horizonte a cidade para a qual eles estão indo. Ainda não chegou lá, mas o destino é real. Continua caminhando naquela direção, saudando. Irmãos, essa verdade conversa diretamente com o que o pregador ensina em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Nem sempre nós veremos justiça perfeita, prosperidade constante. Tem dia de prosperidade, tem dia de adversidade. A vida neste mundo parece marcada por limitações, por mistérios, coisas tortas. Por isso o povo de Deus até aprende a viver com a esperança, como em Hebreus 11, olhando, saudando as promessas de Deus, além dessa vida. Todos estes morreram na fé. O próprio texto de Hebreus continua dizendo que eles aguardavam uma pátria superior, isso é, celestial, no versículo 16 de Hebreus 11. A esperança deles não estava nas circunstâncias da vida, mas na promessa eterna de Deus. Irmãos, aonde nós encontramos o cumprimento total das promessas de Deus? Essa esperança nas promessas tem seu cumprimento final em quem? Em Jesus Cristo. A Bíblia diz, as promessas de Deus encontram nele o seu sim e o seu amém. Ele é aquele que inaugurou o reino prometido e garantiu por meio de sua morte, por meio de sua ressurreição, a herança eterna para o povo de Deus. Então, irmãos, continua sendo verdade, é claro, que não há nada que podemos fazer para endireitar coisas tortas. Nós não podemos mudar o que Deus fez, a não ser que Deus queira mudá-lo. Nós estamos sob o poder governante, soberano, onipotente do Criador do universo. Nós não temos o poder de mudar o seu decreto na nossa vida, mas longe de querer nos levar ao fatalismo, a soberania de Deus nos dá a esperança de que todas as provações da vida, o Senhor está conduzindo tudo, nós sofremos a frustração, nós estamos no mundo caído, mas a Bíblia diz que nós sofremos essas coisas pela vontade de um Deus que planeja nos libertar dessa futilidade, que está trabalhando para que tudo coopere para o seu bem. Essa é a bênção da palavra de Deus. Quem poderá endireitar o que Deus torceu? Ninguém. Outro problema também nosso, quando nós pensamos sobre isso, nós achamos assim, é verdade, o crente só tem dias difíceis, né? Essa é uma outra percepção. É verdade, o crente só vai passar por dias terríveis. É isso. Quem pode endireitar o que Deus torceu? Então, só terão dias maus para o crente. Mas existem questões que nós precisamos considerar, ainda em Eclesiastes capítulo 7, quando o texto nos diz, no versículo 14, o seguinte: olha a divisão estabelecida aqui para cada dia que nós vivemos na terra. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele. Irmãos, aqui o pregador, ele reforça para a gente, apesar de às vezes a gente não conseguir perceber, que nem todo dia será nublado o tempo inteiro. Não serão todos os dias chuvosos com dificuldades. Isso, para nós, é algo a considerar também. Claro que Cristo disse, basta cada dia o seu mal, mas na soma, na percepção de dias e dias que você vive, existem dias prósperos, dias bons, e existem dias de adversidade.
Alguns dias nas nossas vidas são repletos de prosperidade, algo bom. Aqueles dias em que tudo caminha certo, caminha bem. O sol brilha, né? Você acorda de manhã, os pássaros estão cantando na sua janela. A gente tem a sensação de que o mundo está em ordem. Há comida na mesa, talvez não tenha tanto dinheiro, mas está sobrando, tem responsabilidades que você tem no seu dia que parecem ser leves de você produzir. Tem dias assim. Se há trabalho para fazer, é aquele trabalho que você está ficando, está prazeroso para você fazer naquele dia. Se tem um tempo de descanso, você consegue descansar. Você consegue, é a hora de dormir, você consegue dormir. Existem dias assim. Você está com a sua família, você está com seus amigos, você está apreciando um momento de tranquilidade e você consegue perceber, esse dia é um dia próspero, esse é um dia de prosperidade. Cada um desses dias, a Bíblia diz, vieram de quem? De Deus. O pregador, irmãos, no livro de Eclesiastes, nos lembra que momentos assim devem ser recebidos com alegria, devem ser recebidos com gratidão. No dia da prosperidade, goza do bem. Esse, irmãos, é o tipo de alegria equilibrada que o livro nos apresenta. Desfrutar das coisas boas da vida, reconhecendo que elas vêm das mãos de Deus. É assim que nós fazemos. Um almoço simples em família, uma conversa edificante, um dia produtivo no trabalho, um culto abençoado com os irmãos. Tudo isso, irmãos, são manifestações da graça de Deus em nossa vida e bondade. Goza do bem, aproveite-os bem. Pensa num pai que vai trabalhar, volta para casa, foi um dia cansativo do trabalho, mas foi um dia bom, proveitoso. Chega em casa, você está com a sua família, não é que tem muita coisa para comer, não é que tem muito dinheiro no banco, não. Mas são dias bons, você está desfrutando, você está se alimentando, você está com os seus. As coisas estão acontecendo bem, existem dias bons. Mas, irmãos, aqui é até interessante isso, né? Aos olhos de muitos, pode parecer algo comum, um dia simples, mas são dias bons. Tem dias simples que são bons de se passar. Mas, contudo, né, como dizem, a vida não é esse morango todo, né? A vida não é feita apenas de dias assim, dias bons nesse sentido, prosperidade. Existem também os dias marcados pela adversidade. Dias em que já amanhece nublado, já amanhece difícil para você passar. Algo dá errado, surgem preocupações inesperadas, o trabalho se torna pesado, o descanso parece vazio, talvez haja comida na mesa, mas não tem fome, né? Tem dias assim também. Dias que você está cercado de pessoas, mas você se sente totalmente sozinho. Mesmo assim, irmãos, a Bíblia diz que esses dias também estão sob o controle soberano de Deus. O pregador não chega a dizer que a gente deve gostar de sofrer, mas ele nos chama a refletir com sabedoria nos caminhos de Deus. Quando a adversidade chega, nós somos convidados a lembrar que aquele dia também veio das mãos de Deus. Eclesiastes 7, versículo 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele. É interessante, irmãos, em Jó capítulo 2, versículo 10, quando Jó perdeu seus bens, quando Jó perdeu seus filhos, quando Jó perdeu a sua saúde, ele fez uma declaração impressionante à sua esposa, né? A primeira impressionante é, você fala como uma louca, né? Mas depois, ele também diz no versículo 10, ele faz uma pergunta, né? Jó 2,10, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Olha só. Fala isso, tem lugar que você fala isso aí. Não, está amarrado. Não, irmãos. Mesma coisa de Eclesiastes. Tanto este como aquele. Vem do Senhor. Já aqui Jó reconheceu que tanto dias bons quanto dias maus, no sentido de serem difíceis, sofridos, estavam sob a soberania de Deus. No dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele. Você pode perder o emprego. O trabalhador perde o emprego. Você pode perder uma venda importantíssima para o orçamento da sua família. A sua família pode enfrentar uma enfermidade. Você pode atravessar um período de solidão. Nesses momentos é natural sentir tristeza, desolação, confusão.
Porém, a fé nos lembra que Deus continua governando, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. O mesmo Deus que nos deu dias bons, prósperos, continua presente nos dias de adversidade, literalmente ruins. A sabedoria bíblica nos ensina duas atitudes complementares. No dia da prosperidade, no dia bom, você deve desfrutar as bênçãos de Deus. E nos dias da adversidade, você para, considera e lembra. Foi Deus que mandou também. Tanto dias claros quanto dias nublados fazem parte da providência divina. Então, a primeira pergunta que vimos hoje: quem poderá endireitar o que ele torceu? Ninguém. A seguinte questão depois vimos: existe uma divisão, dias prósperos, dias maus, dias difíceis. E agora a gente vai entender melhor, no final do versículo 14, o motivo. Qual é o motivo de Deus fazer os dias prósperos, bem como os dias adversos? Você pode se questionar, mas por que, Senhor, assim? Por que dias bons e dias ruins? Por que não só dias bons? Versículo 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Irmãos, alguns poderiam, inicialmente, pensar assim, a lógica, né? Os justos prosperam. Os justos vão viver uma vida sempre boa. E os ímpios vão sempre enfrentar a adversidade. Essa poderia ser a lógica até do crente. Senhor, se eu sou justo, eu vou sempre prosperar. Se eu sou justo, eu sempre vou viver bem. Se eu sou justo, todos os dias serão bons. Se for ímpio, todos os dias serão maus. Todos os dias serão adversos para um ímpio. Mas, irmãos, a própria experiência da vida mostra que muitas vezes acontece exatamente o contrário. Há momentos em que pessoas piedosas passam por grandes sofrimentos, enquanto pessoas ímpias parecem prosperar, viver tranquilamente. O Salmo 73 está aí para isso. Um livro muito recomendado, Por que os ímpios prosperam, do Dr. Martin Lloyd Jones, falando sobre esse Salmo 73. Essa tensão, irmãos, aparece diversas vezes nas Escrituras e também na nossa experiência cotidiana. Por isso o pregador conclui que nós não podemos prever o que acontecerá no futuro. Como ele afirma, por que isso tudo? Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Em outras palavras, nós não temos como saber se os próximos dias trarão prosperidade ou adversidade. Até no capítulo 6 de Eclesiastes, ele já tinha pincelado um pouco sobre isso, falando no versículo 12. Versículo 12, pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias de sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Essa pergunta também, no caso humano, ninguém, a gente não consegue. Então essa realidade de incerteza, irmãos, faz parte da condição humana. Nós gostaríamos de saber o que nos espera amanhã. Nós gostaríamos de ter controle sobre o nosso futuro. Nós gostaríamos de garantir estabilidade financeira. Nós gostaríamos de ter segurança, segurança familiar, uma saúde duradoura, sucesso nos projetos que planejamos. Porém, Deus não te deu esse controle. Isso é a palavra de Deus. Não te deu. Ele te chama a algo diferente. Confiar nele. É isso que ele te chama. A sabedoria bíblica não consiste em prever o futuro, mas é aprender a entender que o futuro está nas mãos de Deus. Pense em alguém, irmãos, que planeja cuidadosamente a sua vida, estuda, trabalha, faz planos financeiros, organiza seus projetos. Ainda assim, um diagnóstico médico aparece de forma inesperada. Ainda assim, uma crise econômica surge, uma mudança nas circunstâncias pode alterar completamente os seus planos. A vida que Deus nos concede nos lembra repetidamente que não controlamos o amanhã. Contudo, irmãos, o cristão ele encontra descanso nessa realidade, porque sabe que mesmo quando não controla o futuro, ele é filho do Deus que controla o futuro. Deus é poderoso para controlar o futuro, nunca saiu das suas mãos. Então, em vez de tentar dominar o destino, nós somos chamados a confiar no cuidado amoroso do nosso Deus soberano. Quando aprendemos a viver assim, irmãos, nós ficamos preparados tanto para dias bons quanto para dias difíceis. No dia da prosperidade, nós recebemos as bênçãos de Deus com gratidão e tem que aproveitar mesmo, desfrute dos dias bons. E nos dias das adversidades, você aprende a depender mais ainda do Senhor. E o crente vive por todos esses dias. O reformador Martinho Lutero, ele ofereceu um conselho pastoral muito sábio
ao comentar esse versículo, ele disse que nós devemos desfrutar das coisas presentes sem colocar nelas a nossa confiança final. As bênçãos que experimentamos hoje não são garantias de que tudo permanecerá igual amanhã. Eclesiastes 7,14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Irmãos, vamos contemplar maravilhados, admirar, esperar silenciosamente o resultado da obra de Deus, os contrastes da vida, dias prósperos, dias adversos, eles são regidos por Deus, para que o homem, finalmente, porque nós somos orgulhosos, para que o homem finalmente, porque nós somos soberbos, para que o homem finalmente desenvolva a humildade, confiança em Deus, aprender a depender dEle, pois não sabemos, não conduzimos a qualidade do nosso dia. Vamos abrir Mateus capítulo 6. Veja como essa passagem para nós é o que o nosso Cristo nos ensina também. Mateus capítulo 6, versículo 27. Qual é a pergunta de Jesus? Mateus 6, 27. Jesus pergunta assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de vós? Irmãos, a pergunta aqui de Jesus é semelhante à do pregador em Eclesiastes 7. Ele expõe a limitação humana. Nós podemos nos preocupar, nós podemos planejar, nós podemos temer, nós podemos tentar controlar o futuro, mas nenhuma dessas coisas tem poder de prolongar a sua vida ou garantir o amanhã. A ansiedade não altera a providência de Deus, a ansiedade remove a paz que nós temos. No contexto de Mateus 6, Jesus está falando sobre as preocupações da vida. Mateus 6 é comida, é vestes, é sustento, é futuro. E Jesus aponta para os pássaros do céu, ele aponta para os lírios do campo, para mostrar que o Pai Celeste governa até os detalhes mais simples da criação. E se Deus cuida das aves, se Deus veste os campos com beleza, quanto mais cuidará daqueles que lhe pertencem. Mas qual é o problema nosso? Muitas vezes nós passamos noites em claro, pensando no futuro, preocupados com o trabalho, preocupados com as contas a pagar, com a saúde, com os filhos. A mente tenta resolver o amanhã enquanto seu corpo ainda está no hoje. Esse é o problema da ansiedade também. Contudo, mesmo depois de horas de preocupação, a gente não consegue acrescentar, Jesus diz, nenhum côvado. Um côvado é meio metro, irmãos. Não muda. Nada mudou. Só a nossa noite perdida. O amanhã continua nas mãos de Deus. Foi exatamente isso que Jesus quis mostrar. A ansiedade não acrescenta um único momento à nossa vida. Qual de vós, por ansioso que esteja, poderá acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ninguém vai poder acrescentar um côvado à sua vida. Não pode, por mais ansioso que esteja. Eclesiastes questiona, quem poderá endireitar o que Deus torceu? Ninguém. Mas, Senhor, por que dias bons, por que dias maus? Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Essa é a falência da soberania do homem e a exaltação da soberania de Deus. A resposta bíblica para a nossa inquietação não é ignorar as dificuldades, mas confiar no cuidado de Deus. Somos chamados, irmãos, a viver com responsabilidades. Isso não nos impede de orar, isso não nos impede de colocar os nossos problemas, as nossas ansiedades em Deus. Somos ensinados, inclusive, a fazer isso. Mas nós não devemos carregar o peso de tentar controlar aquilo que pertence apenas ao Senhor. Nós não somos soberanos. O maior exemplo dessa confiança é em Jesus Cristo. Vamos abrir em Lucas, capítulo 22. Os momentos mais difíceis da missão do nosso Senhor e Salvador, especialmente diante da cruz. Jesus demonstrou perfeita submissão à vontade do Pai. Isso é um exemplo enorme para a gente. Lucas 22, 42. Jesus orando no Getsemane, ele ora assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. O próprio Cristo confiou perfeitamente no governo de seu Pai, na direção de seu Pai.
se o próprio Filho de Deus, que é Deus, confiou plenamente nos planos eternos da Trindade, quanto mais nós devemos fazer o mesmo. A vida terá dias de prosperidade, a vida terá dias de adversidade. Haverá momentos que nós não entendemos os caminhos de Deus, mas o Evangelho nos lembra que o mesmo Deus que governa a nossa história é o mesmo Deus que enviou o seu Filho para nos salvar. E Ele morreu por isso. Ele recebeu coroas de espinho primeiro, para depois receber coroas de glórias. Na cruz, aquilo que parecia a maior tragédia da história, tornou-se o maior ato de redenção. Deus transformou sofrimento em salvação. Por isso, quando você enfrentar dias difíceis, quando você encontrar torções em sua porção, quando você não entender os caminhos de Deus, olhe para Jesus Cristo. O mesmo Deus que permitiu o sofrimento de seu Filho, também exaltou Jesus Cristo em glória. Essas verdades nos dão esperança. Se você confiar em Cristo, a sua história também não termina no sofrimento. O Deus que governa os dias de adversidade é o mesmo Deus que promete a glória eterna àqueles que pertencem a Ele. 1 Pedro 5,10, o Deus de toda graça, em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Pois Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Deus é assim, irmãos. Ele fez isso com Jesus, Ele fará com você. Nós não entendemos o chamado final de Eclesiastes completamente, mas nós somos chamados a confiar na providência de Deus. Ele é aquele que nos reconciliou com o Pai. Ele é quem carregou os nossos pecados, que nos ofereceu esperanças que vão além das incertezas dessa vida. Então, diante da ansiedade, diante da incerteza, diante das torções em sua porção, o apelo do Evangelho é simples. Volte-se para Cristo, confia nele, entregue a sua vida nas mãos do Deus que governa todas as coisas. Romanos 10:11, a Escritura nos diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê não será confundido. Ninguém que colocou a sua fé em Cristo terminou decepcionado. No fim da história, irmãos, fica claro que confiar nele é a decisão mais segura que alguém pode tomar. Um cântico que eu gosto muito, Tapeceiro, de Estênio Marcius, ele falando sobre a tapeçaria, a obra de tapeçaria, e ele diz: se você olha do avesso na confissão de uma tapeçaria, você não imagina o desfecho. Mas no fim das contas, na canção diz: tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Nós somos assim, para a honra e glória de Deus. Seja Deus glorificado em dias prósperos e dias maus, mas Ele continua sendo glorificado, soberano e eterno. Amém? Senhor nosso Deus, te agradecemos por sua misericórdia, por sua bondade. E te rogamos, Senhor, para que o Senhor nos alcance em nossa cegueira ainda. Nós não enxergamos, Senhor, e tem coisas que nem iremos enxergar. Mas nos ajude, Senhor, para que, ao vivemos dias bons e dias adversos, possamos reconhecer que o Senhor fez tanto estes como aqueles, para que o homem nada saiba do que acontecerá depois dele, para que nós venhamos a nos voltar à sua soberania, a crermos não apenas no que conhecemos em conceitos teológicos, mas em verdade de fé em nosso coração. Aplica, Senhor, essas verdades aos nossos corações aflitos. Aplica, Senhor, essas verdades aos corações ansiosos, aos corações inconstantes, que todos nós temos, Senhor, para que possamos recordar, Senhor, que assim como foi em Cristo, sofrendo, padecendo na cruz, Ele também foi glorificado e hoje tem um nome que está acima de todo nome. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que a nossa vida aqui é difícil, a nossa vida é inconstante, mas nós estamos caminhando para uma pátria celestial, onde o arquiteto é o Senhor, onde o fundador é o Senhor, onde nós seremos preservados, onde toda lágrima será enxugada, onde não haverá mais maldição nem dor. Senhor, nos vivifica, Senhor, através dessas verdades, em nome de Jesus. Amém.